Salve você no Tomazon TV, aquele abraço mais uma vez aqui. Hoje um convidado especial, como eu havia prometido, um papo depois da eleição, depois da garantia da manutenção da Série B. Aliás, uma promessa feita pelo próprio Roger aqui no nosso canal. A gente iria trocar uma ideia, bater um papo. Os projetos que o Paysandu tem a serem alavancados, né? E o que será o Paysandu a partir da sua administração, embora o Roger já viva isso, não há nem transição, né, Roger? Porque você, como vice do Maurício, há um segmento de trabalho, né, de uma linha de trabalho que vem dando certo há 4 anos, tanto que o Paysandu chega consolidado, né, ficando mais um ano na Série B, para ficar mais forte ainda. Primeiro, te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco no Tomazon TV. Queria lembrar para a galera que não custa nada assinar o canal, seguir no Instagram aqui, no @Tomazon TV. Já passamos dos 28 mil, vamos chegar aos 30 mil para fazer um sorteio de uma TV de 32 polegadas com camisa do Remo, do Paysandu e da Tuna, para você que prestigia o nosso trabalho. Beleza? Então, fica ligado aí. E aí, Roger, tudo tranquilo, beleza? Tranquilo. Tá animado? Tá animado? Animado. Estava na federação agora, né? Conversando. Aliás, notícias fresquinhas, né? Tratando já sobre o Campeonato Paranense de 2025, muita coisa aí já definindo. E a gente espera aí que já começamos agora a trabalhar já na montagem do elenco, nas manutenções, nas renovações, né? E já levantando nomes, já daqui a pouco saindo aqui, acabando essa entrevista aqui, eu vou continuar aqui na Curuzu, no departamento de futebol. Nós já temos aí catalogados, acho que mais de 600 nomes aí, de atletas que se destacaram esse ano, e a gente vai começar a esmiuçar isso aí com muita tranquilidade e pontualmente com as pessoas que fazem o futebol. Bom, Roger, o Paysandu ainda está encerrando a temporada, né? Pretende fazer uma grande festa domingo, lotar o Mangueirão. Seria assim, agradecer ao torcedor e, óbvio, enfrentando um time como Vila Nova, que criou-se até uma místicazinha, né? como uma rivalidade meio boba, criada pelos goianos, que não existe isso. O futebol é jogado dentro de campo, né? E as pessoas às vezes confundem muito, mas a partir desse jogo é que o Paysandu vai começar a realmente tratar de contratação de jogadores que estão aqui no elenco, que já estão renovados e, de repente, podem nem continuar, né? Essa possibilidade. Eu queria entender mais ou menos isso, inclusive até com relação à comissão técnica do Márcio, que tem interesse em continuar, embora o Paysandu não dá essa certeza, mas tem interesse em continuar com o Márcio, porque fez um bom trabalho, indiscutivelmente conseguiu manter o Paysandu na Série B. Tudo isso o torcedor quer entender. Exatamente. Em relação a essa rivalidade, na verdade a imprensa acha que o futebol goiano é bem acima do futebol paraense. Então eles criam isso aí porque bairrismo, eles né? acham que estão acima Então, só que futebol é dentro de campo. Então, assim, eu acho que entre os times nunca teve esse tipo de problema. Eles estão querendo criar uma rivalidade. E esse jogo acabou que, pra gente, pela situação que a gente estava no final da temporada, da Série B, acabou que não seja um jogo essencial. Que isso aí, por exemplo, eles irem motivar, mas também eles estão num momento já também de desmanche do clube. Eu acho que, inclusive, vários dos atletas deles, eu acho que já para esse jogo já não irão parece jogar. Que são quase 8, 9 jogadores que não vêm. Então, assim, a gente espera que acabe o ano bem. Foi um ano, se for levar durante o calendário, a gente foi um ano positivo. Eu acho que a Série B que a gente deixou a desejar, que a gente criou uma expectativa grande, não para o torcedor, mas a gente interno mesmo, devido, acho que a gente foi bem no mercado, a gente conseguiu esse ano contratar bem. Se você pegar o time do final do ano, eu acho que ninguém falou isso aí, a gente pegou, quem acabou jogando foi vários atletas que estavam desde o começo do ano. Então às vezes a gente tinha a resolução do nosso problema dentro de casa e a gente acabou procurando fora e acabou um ou outro aí não dando certo, tempo de maturar, de futebol. A gente queria uma coisa para ser imediatista e acaba não tendo tempo de maturar o atleta, enfim, é muito complicado. A questão da adaptação, tudo isso, né? Pegou os jogadores também no meio da janela, que já vinham algum tempo sem jogar, então tudo isso aí atrapalha até a carreira deles para o ano que vem também.
Mas assim, agora é ter sabedoria, ter equilíbrio, tranquilidade, sentar, organizar e rever muita coisa. Eu mesmo, que sou ligado ao futebol, muito tempo aqui no Paysandu, mas sempre militando na área do futebol, eu estou me inteirando agora dos contratos que tem aqui, de tudo que se passa dentro do clube. Então é muita coisa, você puxa qualquer contrato, tem uma outra aba dentro do contrato, então a gente tem que esmiuçar. Então o Márcio, o Diego estão me dando apoio aqui necessário. A CEO que nós já contratamos já está fazendo trabalho aqui no clube. Mas agora, dentro do futebol, que eu também quero atuar mais diretamente, porque os outros, o Márcio vai ficar mais na gestão e o Diego também na parte médica. A palavra final vai ser do presidente? Mas assim, exatamente, mas na parte do futebol, eu estou diretamente ligado à minha equipe do organograma. Então, eu estou participando de tudo. A gente está tentando fazer um trabalho diferente, até eu mesmo estou tentando. Eu já entendi, tipo, eu acho que o cara não pode ser teimoso e brigar com o que acontece no dia a dia, porque as coisas vão evoluindo. Então, eu tinha algumas coisas que eu gostava de implementar no futebol, então hoje nós não vamos brigar com números, né, argumentos, a gente vai em cima de coisas que são dentro de montar uma ciência dentro do futebol. Então, a gente espera aí que a gente possa ser assertivo. A gente tem algumas... Provavelmente a gente deve errar também, porque é normal no futebol. A gente não vai ter o acerto. Não dá para ser 100%. Não dá por 100% por várias variações dentro de cada atleta, de cada situação peculiar que cada um tem. Então isso aí provavelmente deve ter, mas assim, dentro do que a gente está analisando aí, do que a gente montou e dos profissionais que estão fazendo parte hoje do Paysandu, tem pessoas que ainda não foram anunciadas, que nós vamos anunciar, que para mim vai ser uma das maiores contratações do futebol do Norte, né? Não falei isso com ninguém. Estou falando primeira vez no teu canal. Aproveita e anuncia logo. Não posso anunciar porque eu estou discutindo ainda o salário, estou discutindo a saída dele, estou discutindo... É um profissional que vai trabalhar no futebol com a gente. Então, assim, uma coisa que eu não posso revelar, mas é uma coisa que a gente está trabalhando e que se eu conseguir fechar... Você tem que fazer o Paysandu grande a partir de fora do campo. Vai ser um investimento que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que ele vai se pagar e vai dar um retorno lá na frente para o clube. Então, a gente está tentando colocar muito a ciência agora, não é achismo, é ver número mesmo, resultado, intensidade, enfim, várias variantes que nós colocamos aí para poder trazer um jogador que tenha um nível maior de acerto. Você, como empresário, você sabe o que é gestão. Então, o clube ele tem que ser gerido como uma empresa. Então, você tem essa noção, né? Agora, de que forma está sendo trabalhado isso, por exemplo, com a tua equipe? Lógico que existe a análise de desempenho, a análise do próprio mercado, né? Do perfil do jogador, de que forma. Agora, a partir do momento que você tem essa comissão técnica, isso está sendo trabalhado já pensando no Márcio ou... Assim, porque a gente... Hoje o Márcio, assim, por tudo que ele representa para o clube, um cara que tem uma identificação, assim, eu comprei muito a briga na época, porque, assim, eu acreditava que é uma pessoa fácil de dialogar, e eu acreditava muito no nosso elenco. Então, não era só a parte... Claro que o técnico, o Márcio mesmo fala isso, 25% técnico, 75% aos atletas. Então, diferentemente dos anos que nós caímos e tivemos problema na Série B, eu acho que nós não tínhamos problema em atleta. Eu acho que era o comando. A nossa base era uma base boa de Série B. Então não via muito problema nisso. Então eu sabia que se eu pegasse um comandante que pudesse criar um clima mais leve nesse final de temporada, extrair e olhar e ter uma visão, porque tu pega atletas que estão já desmotivados quando tu muda. O jogador ele acaba se animando e também jogadores que estão jogando quando sai também tem essa situação. Então, e tem a história do relacionamento, do bom relacionamento. Então o Márcio é um também, cara né? leve que chegou no momento que a gente veio aqui de saída, teve a situação do Ari, teve do Hélio, então tudo isso aí cria um clima mais pesado, então, assim, dentro do clube. Então a gente trouxe o Márcio, apagou as arestas e começou a trabalhar. E aí o Márcio muito rápido deu os resultados. Se ele tivesse esse rendimento que ele estava, provavelmente a gente estava hoje comemorando o acesso. Brigando pelo acesso, né? Porque, assim... Você acha que o Paysandu demorou muito a mudar, por exemplo, o comando? Eu acho assim, a gente acredita, né, num trabalho. Eu acho que o jogo que a gente mudou de patamar para poder brigar, eu já falei até isso aí em outra entrevista, foi contra o próprio Brusque, que a gente perdeu um jogo que a gente estava altamente confiante, achando que ia ganhar o jogo, foi no campo do Avaí, e acabamos perdendo aquele jogo. De lá para cá começou a ter vários resultados aí negativos. Então, assim, eu acho que o Hélio, assim, foi...
honrou a camisa do Paysandu enquanto esteve aqui, colocou para a Série B e a gente conseguiu, deu um tempo que a gente achava. Talvez poderia ter sido antes, mas assim, por tentar não mudar, porque a mudança é ruim, né, dentro do clube. Mas teve uma hora Principalmente que no meio de uma competição, né? ficou no momento que a gente achou que deveria fazer a mudança e acabou nesse momento dando retorno à mudança. Então, Márcio, assim, a gente espera dar uma sustentação para ele, de atletas, a gente montar um grupo bom, tendo A tua intenção é permanecer com a comissão técnica? Assim, eu acho que pelo trabalho que ele fez e por tudo que ele tem, Pela história dele dentro do clube, eu acho de grande... Eu acho que vale dar essa oportunidade, entendeu? Podia fazer um trabalho no começo do ano. Agora Até a gente vai discutir. Tá valorizado, né? Vamos discutir. Eu acho que o Márcio é um cara bom, um cara que, independente da bola, é meu amigo mesmo, pessoal. Acabou a relação dele no trabalho passado. E o profissional que está aqui, a gente não fala nada, mas fala de futebol, do que acontece na Série B, na Série C, na A, na B. A gente está sempre linkado no futebol, trocando ideia, entendeu? Ele me perguntando, eu tirando dúvida com ele, falando. Porque a gente está, por exemplo, às vezes a janela está fechada, não tem jogador, mas a gente está sempre tirando dúvida com um técnico, com o outro, para poder colocar no banco de dados. Tanto que hoje a gente tem um banco de dados grande, que a gente vai destrinchar. Por exemplo, hoje nós temos 60 atletas por posição, um exemplo. Aí esse banco de dados, quando for no final, que a gente vai começar a analisar, sem inteligência artificial, que hoje não tem, quando tiver vai ser mais fácil. Então, vamos chegar para 6 jogadores. Quando chegar nos 6, depois a gente diminui para... Quantos jogadores você acha que o Paysandu vai precisar contratar, tendo o que tem? Olha, eu acho que vamos contratar entre 15 a 19 jogadores. 20 jogadores, né? Não é dobrado. 20 jogadores. É. Desse elenco que está aí, alguns tem uns que tem contrato, outros a gente tem interesse, a gente está... O Borales, por exemplo, que tem contrato até o meio do ano, o Paysandu tem interesse, inclusive, de antecipar essa renovação? A gente está vendo a situação do contrato dele. Pode ser uma situação, mas tem outros atletas que a gente está também negociando. E aí, com essas pessoas que estão chegando no futebol, a gente está fazendo a avaliação, porque nós tínhamos uma pré-avaliação. Como a gente achou uma pessoa aí que vai trabalhar com a gente está numa negociação, então muita coisa... A gente está remodelando aí, vendo outros atletas aí, vendo os atletas com esse profissional, com os outros profissionais que estão aqui, para ver se vai continuar essa mesma pegada que a gente estava tendo, se vai ter alguma mudança, porque a gente vai conversando aqui, demora, a gente passa aqui 3, 4 horas aqui, mas está todo mundo em casa trabalhando. Tem esse perfil? Tem esse perfil e a gente vai... Qual é esse perfil? O perfil hoje é jogador de força e intensidade, né? Acho que precisa de jogador de minutagem. Então, tudo isso aí a gente vai recuperação rápida, vai pegar, entrar em contato com os clubes para tentar pegar o monitoramento desses atletas lá, para tentar ter um ganho exponencial aí nessa comparação. O principal assunto eu vou deixar para o final, porque a galera deve estar curiosíssima em saber. Agora, a questão de contratações. Não vai haver muito tempo, né, Roger? Até porque o Campeonato Paraense vai começar logo no início O Paysandu já tem a estreia da abertura, dia 12 de janeiro, contra a Tuna, a Supercopa Pará. Você veio da reunião, né? Houve uma pré-reunião do Conselho Técnico. A ideia do presidente Ricardo era suprimir 2 datas, mas não conseguiu. Acabou ficando as 2 datas, porque... Agora vai ter que relocar isso, né? Vai ficar apertado o campeonato. Não, já tem as datas. Já tem as datas. O problema é que, por exemplo... teria a possibilidade de ter um jogo na quarta de final, um jogo na semifinal. E aí começou a reunião... Ficar os 2 jogos, ida e volta. Nós poderíamos até fazer essa mudança, eu era até também favorável, não teria problema. Por causa de quanto menos data é melhor para a gente poder se preparar para uma competição nacional. O problema é que tem algumas variantes dentro disso aí que impactariam diretamente a gente também. O Paysandu e eu acho que o Remo também. Principalmente a questão financeira. Apesar do Remo ter voltado no pote 2. Mas assim, eu acho que na parte financeira a gente precisaria estar discutindo e não teria tempo. Porque ia passar e não ia decidir, porque quando chegou por outro lado, queria fazer 2 jogos na quarta de final e 1 na semifinal só, aí outro time não queria, então ia ser um negócio que não estava certo. Ou é uma coisa ou outra. Né? Já estava indo para uma outra linha que eu ainda tinha a situação dos nossos sócios também que eu coloquei lá, que pagam aqui em um jogo, como é que o Paysandu quer bancar isso aí? Então, assim, era uma coisa que precisaria discutir mais, entendeu? Eu acho que o Paysandu poderia voltar para o lado do outro, até aí fui para ir para lá, porque eu achava que seria mais válido, mas continuou lá, eles tendo muita dificuldade, entre eles, os clubes aí, que para clube menor, que está sem calendário, para eles vale muito ter uma vaga em competição nacional. Então, eles acham que um jogo só na quarta de final pode ser muito
tipo assim, tendo 2 jogos, eles têm condições de no outro jogo tentar recuperar, se teve um jogo adverso. Então, assim, e para eles vale muito, né? Porque o calendário da Série D é entrada para a competição nacional. Então, aí começou a discussão, quando eu vi que o negócio estava indo para um lado, eu já fui para outro entendimento aí, mas eu acho que vai ser o que era para ser. Uma das coisas importantes do Campeonato Paraense, qualidade do gramado e quem tem estádio em condições, né? Eu acho que isso tem que ser eu acho que avaliado isso também. aí a federação, acho que o Ricardo está de olho nisso aí, é uma coisa que a gente tem batido há muito tempo. Eu acho que agora, se a gente exige um nível de competição melhor e de performance de cada atleta, a gente precisa dar uma condição de trabalho melhor. Então, assim, e o estádio, né, o gramado em si, a qualidade de sinergia de jogo lá, de palco, de atmosfera de jogo, quer dizer, a gente espera que seja uma coisa que seja um mínimo, né? Acho que futuramente a gente tem que ter padrão assim de nível de Série B para os estádios aqui, pelo menos para a condição de jogo dos atletas. Até porque o Paysandu tem o Campeonato Paraense, tem Copa do Brasil, Copa Verde e a Série B, que é a grande prioridade. A Copa Verde não é uma definição, provavelmente deve ter, mas assim, de qualquer maneira vai estar no calendário. Vai estar no calendário. E o Paysandu entra na terceira fase da Copa do Brasil. E o Paysandu, a ideia é a formação de uma equipe desde o início já para ser competitiva. Eu acho que esse ano nós já mostramos isso aí, né? A gente já conseguiu ir no mercado mais forte, mas agora eu acho que já com um pouco mais de know-how de um ano para o outro, já na Série B, a gente, eu imagino, é o que eu espero, né? Deus abençoar as pessoas que estão nesse processo aí para a gente poder ser mais assertivo e ter um time mais forte e fortalecer essa base de 2024 para 2025 conseguir um êxito melhor. Você ficou satisfeito, por exemplo, com alguns jogadores que vieram essa temporada e que ontem até nós achamos, eu até dei até no canal, achei estranho, por exemplo, o Netinho, que é um jogador que o Paysandu tem interesse em continuar com ele e de repente ontem ele tirou da bio, a camisa, apagou algumas fotos e tal. Não sei se é do conhecimento da diretoria, se ele vai... Nem cheguei a ver isso aí. Não. Eu acho que cada um tem, não sei, ele não entrou, acabou não entrando nesse jogo, talvez. Assim, é bom pegar jogador que fique de gostoso quando não joga, porque o cara tá com tesão de jogar. O cara então, assim, tem comprometimento. Isso aí eu também estou achando, não sei por que tu está colocando esse fato, não estou sabendo. Mas assim, chamou a atenção. Porque eu sei que ele não entrou nesse jogo. Então, talvez tenha sido alguma coisa relacionada, mas o Netinho nunca deu trabalho, é um cara que trabalhou bastante. Inclusive, ele demorou para ter umas oportunidades, ele entrava bem no jogo, depois passava 2 jogos, não entrava, eu falei, Netinho, falava com o empresário dele, falei, deixa o Netinho aqui, que o Netinho vai ter oportunidade dele, eu acho que ele é um cara que vai ajudar bastante. Chegaram a levantar a hipótese, inclusive, dele ir pro Remo, né? Falaram que ele ia sair também no meio da competição, eu falei, deixa ele aqui que ele vai... É um tempo, por exemplo, o Juan, ele foi ajudar mais agora na reta final. Passou o ano todo aqui, estava ajudando e tal, mas agora viu... fez gols importantes. Porque um atleta, ele tem um tempo, e aqui a gente não dá o tempo, porque é clube de massa, isso aí não estou falando que é mal ou bem, mas é tipo assim, se eu estiver no Sampaio Correia, meu irmão, o cara vai ter o mesmo time, o cara vai entrosar, porque ele vai jogar 10 jogos ruins, depois do 10º jogo, o caboclo tá bem, vai acertar, aí vai pegar porrada, só que aqui vou pegar 10 porradas seguidas aqui, meu irmão, o primeiro não é nem para o técnico, sabe, o presidente. O jogo que me marcou muito com relação a esse negócio da pressão, a gente já vai Tô falando do Sampaio para depois o pessoal de Maranhão que tá vendo que tu tem audiência. Eu tô dando um exemplo aqui que... Não, é porque eu me lembro daquele jogo Paysandu e Náutico na Série C de 2023, que tinha um lateral, não me lembro o nome do lateral, que aí entrou o Edilson, porque ele não segurou a pressão. Pega o Rainer, que foi aqui, que está no Santos. Vários jogadores aqui que passaram... O cara não aguentou a pressão. Ele saiu com 30 minutos, teve que mudar e o Paysandu acabou virando. Foi Anilson, pô. Anilson, né? Anilson. Ele está em Portugal, para te ver. Sabe onde o Anilson está agora? Em Portugal, está arrebentando no time lá. Fisicamente, ele futebol é doido. É aquela história, né? Bom, mas isso que a gente estava falando, essa ciranda do cara dar certo e não dar, é o que acontece no futebol brasileiro, é naquela seara que eu já coloquei aqui, que é da base. O Paysandu teve exemplo. Entendeu? Nós não temos base. O Borges foi um grande exemplo, né, cara? Então, assim, vários passaram aqui. Sim, eu estou citando aqui, então, me lembrou aqui agora. Todo atleta que vem para cá, a maioria já fez alguma coisa na carreira para estar sendo lembrado, porque o cara já jogou bem. Então, assim, é uma coisa assim, tu traz o cara, não dá certo. Outro que tu tem um peso menor, o cara entra e joga. Então, assim...
É difícil o O futebol. Juan Ribeiro é um exemplo disso. Porque ele foi uma aposta no próprio Palmeiras, ao lado do E tem uma Ender. base boa, né? O jogador que tem uma Então, base boa, Tomás, dificilmente uma hora na carreira ele vai ter um lampejo bom, pro lado positivo. Então, o Juan, ele é um cara que teve uma parte, um professor tático bom, a parte física boa. Então, ele é um cara, é um jogador preparado. Ele chegou no profissional, ele passou por várias etapas até chegar no profissional. Não foi um cara que tu buscou lá e adaptou o cara. Então, ele passou, tá 10, 12 anos de idade, ele está no Palmeiras. Então, ele passou por um processo. Aí, só que saiu, né? o futebol, Foi o jogar jogador fora, voltou. é engraçado no jogador. Tu pega um jogador sub-12, sub-15, sub-17, o cara pode ser o craque, até o sub-17. Na hora que ele vai fazer a migração pro profissional, talvez ele não vire. O cara quer um mediano aqui, vira, e o cara que era craque não vai, entendeu? Tem isso muito no futebol. Muito. Entendeu? Acontece muito. Então não é uma regra certa, né? Então, assim. O futebol não é uma ciência exata. Agora, nunca. quando tu coloca a preparação, eu já falei isso aí. Tu pegava a Tuna, meu irmão, na base, a Tuna era expert Era aqui. o maior almoxarifado que Tu tinha. pega no norte aqui, ela era referência em tudo, né? Assim, porra, quantos jogadores revelavam o problema, meu irmão? Que tu pega esse caboclo do interior aí que tá adormecido, que o futebol, os caras continuam jogando todo dia, só que tu pega um moleque que às vezes tem uma condição financeira boa e começou a trabalhar, ir para uma escolinha desde 5 anos de idade, 6 anos, e ele fez toda a base. Esse jogador do interior, que o biotipo dele, tu vê que ele é um cara forte, só que, meu irmão, se tu não der condição para esse cara de fisiologia, de suplementação, de musculação, ele não vai evoluir. Então, ele vai ficar muito atrás desse jogador que não tem a técnica que ele tem, que não era para ser craque, mas assim, ele foi um projeto, que ele passou por tudo e fisicamente, hoje com o físico é uns 70%, esse cara aqui está muito abaixo desse aqui. Então esse aqui não consegue virar. E antigamente, tu pegava esse jogador aqui no interior, com 17 anos, 18, 20 anos, e tu conseguia trazer ele para migrar para o profissional. Exato. Hoje em dia, esquece. Então a gente está desperdiçando nesses últimos anos aqui centenas, milhares de atletas que poderiam tá sendo vendidos, comercializados. Só que... e às vezes vão até direto, vão embora. Não, mas os jogadores que estão indo embora daqui são jogadores que vão virar, o futebol paraense revelou, não revelou nada. Quem revelou foi o Palmeiras, foi o Corinthians, foi o São Paulo, o Flamengo. Estão indo com 6, 12 anos, 10 anos embora daqui. Entendeu? Eles fazem captação logo na baixa. Então, só que o Pará é muito grande, o interior todo, esses atletas que teoricamente era cara para virar, a gente está desperdiçando. Tô falando isso porque é uma área que joga muito a futebol. Teve essa Copa Norte Fla aí e o Inter tem até 17 anos, mas se não tiver 11, 13, no máximo 15 anos, não adianta que daí não sair. Então é muito difícil, tu vai pegar um ou outro. Olha, por exemplo, o Rony. O Rony até veio do interior, né? Mas ele jogou ainda chegou a fazer na base. O Ganso jogou salão, ainda fez um processo, assim, mesmo que menor, mas ele rasgou cedo pro Santos, entendeu? Mas ele fez um processo, mesmo que assim, dentro da idade dele, era o processo para ter sido feito, que ele veio do salão, depois foi para a base e saiu logo. Então o Pikachu, que veio da base do Paysandu também, são poucos atletas, então é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco pelo número de atletas que a nossa região, o futebol aqui é muito forte. A pergunta que não quer calar, Esli Garcia. O Esli, assim, eu vou até colocar aqui para ti, eu acho que eu não falei isso aí diretamente, só falei, acho que por telefone com algum outro membro da imprensa. O Esli, o vínculo dele, o contrato dele é 100% com o Paysandu, não tem outro clube. O vínculo dele o passe dele é preso do Paysandu. Não existe Tátira da vida. Quando ele veio para o Paysandu, ele já veio sem contrato. Aí o contrato dele, até abril, nós tínhamos opção de renovar direto, de fazer a renovação dele. E a gente fez essa renovação em abril porque ele jogou pouco e a gente esperava que, até porque é um jogador de fora, Venezuela é uma competição muito abaixo, fisicamente os números deles, se hoje já não são 100% que a gente quer, mas ele já melhorou 1000% porque ele já veio. É verdade. Hoje é outro atleta aqui no Paysandu, então ele já melhorou muito. Então, aí nós renovamos. E aí, abriu-se uma negociação do Ari com o empresário dele, no momento que a gente estava almejando coisa grande na série B. Aí tinha uma negociação de valores, que é o valor que todo mundo fala aí, que era de 300 mil e tudo. A gente estávamos numa negociação dessa com o empresário dele. Só que o Ari saiu.
Aí saiu o Ed. E nós começamos a brigar pela parte de baixo tendo uma eleição no Mas clube. existe Não tem nada. Tem uma que coisa. que o Hélio não quis que ele assinasse? Não, mas não teve nada, porque isso aí só partiu quando nós tivemos risco de cair. Então, e uma eleição. Como é que eu me comprometer? Primeiro, estando numa Série C. Deus o livre, a gente não caiu. Graças a Deus não caiu. E pagar $300 mil para ele seria uma coisa louca minha, pô. Entendi. Entendeu? Porque eu tenho primeiro, eu como presidente de um clube, vocês têm que entender, bora fazer uma vaquinha. Na hora da vaquinha, meu irmão, será que vai dar? Eu não posso contar com isso, eu tenho que contar com responsabilidade fiscal e responsabilidade com o clube. É o meu nome também, eu não vou fazer como faziam antigamente aqui, de empurrar para o outro presidente, para não sei o quê. Não existe isso. Aqui eu tenho que trabalhar conforme o clube hoje é uma empresa. Aqui nós temos um orçamento, a gente tem que em cima disso. Logicamente que, por exemplo, um outro caso, a gente vai arriscar, entendeu? O ESG é um ativo que a gente quer ter. Agora, a gente na Série B, já certo, com um orçamento parecido com o desse ano, a gente começa a trabalhar. Eu já comecei a conversar com o empresário dele, mas teve esse desgaste nesse processo aí, agora entender que agora o que mais importa nisso aí é saber se o atleta tem interesse em ficar. Se ele tiver interesse em ficar... Depende mais dele do que do bacana, a gente volta para uma negociação e a linha, eu, assim, falando, se eu pudesse dar um conselho, logicamente que eu estou no Paysandu, mas assim, ele precisa ter uma continuidade. Se ele sair daqui e for para um outro clube, até ele maturar, até ele jogar, é difícil. Hoje ele está muito identificado. Ele cresceu, né? muito aqui quando chegou o Quintana. Que o Quintana abraçou ele, deu moral para ele, deu carinho. E, pô, era um cara que fala a língua dele, tá, entendeu? Mostrando para ele, um cara mais experiente, mais vivido. Passou a realidade, porque às vezes o cara quer jogar e joga bem, não joga no outro jogo. É difícil, ainda mais ele que veio sozinho para cá. Então, assim, passou por um processo. Eu acho que ele já está habituado em Belém, ambientado, já a torcida tem a moral da torcida, entendeu? Isso é importante para ele começar uma temporada. E aí, se tiver uma proposta que seja irrecusável, a gente também não vai segurar o cara. Essa notícia você pode dar até domingo? Não, eu espero, né? Vou conversar com ele, ver assim, que ele entende, a família dele, porque é uma coisa que não parte só dele, né? Envolve família também. Eu falei com um empresário, tem 2 empresários no circuito, que é um da Venezuela, de São Paulo e o ESG, as 3 partes. Então, tendo entendimento aí, saber que o clube tem interesse nele, mas assim, o torcedor imagina que é só, vou pagar os 300 mil. Não tem isso, pessoal. Mesmo não tem nem como eu fazer uma vaquinha, pegar esse dinheiro e vocês colocarem esse dinheiro na conta, e se ele não aceitar? Não tem, porque não tem no contrato. O contrato dele acaba com o Paysandu, eu posso vender ele por $350 mil para um time do Brasil e $500 mil para um time de fora, um estrangeiro. Só que eu não posso comprar ele, não está no contrato isso aí. O contrato era uma negociação que nós estávamos fazendo. Então eu não sabia se ia dar certo ou não. A gente só exerceu a cláusula que já tinha, desde janeiro, que era de prorrogar o contrato dele. Depois a gente foi negociando e acabou passando indo para uma seara que a gente não esperava, que era para brigar na parte de baixo da tabela, e não tinha como ninguém se comprometer aqui em querer pagar uma coisa que não era viável financeiramente. Não querendo que não vale isso ou não, mas é porque não dá como clube. Tem que saber o que está fazendo, né? Não vou... Bom, só para a gente fechar aqui, qual é a cara do Paysandu para 2025? Olha, eu acho que é o que eu estou lhe falando, buscar um modelo de jogo aí que a gente, dentro de casa, como a gente tem essa retrospectiva aí que o Márcio tem, eu acho que o do Márcio, depois do Givanildo, eu acho que é um dos técnicos que tem um número de acerto em competição nacional maior, em termos de vitória em casa, um time que joga para frente, buscando o gol. Então, isso aí que me despertou muito a volta dele aqui, porque a gente precisava ganhar os jogos importantes contra os times diretos da tabela de baixo. Até porque se for fazer um comparativo... Guarani, Ituano, Brusque, tudo era adversário de jogo de 6 pontos. E demos porrada. Ponte Preta, que foi fora de casa. Então o Márcio é um cara muito assim, caseiro, bom. Alguns ajustes fora. E pelos números que a gente estava falando, assim, 25 jogos, o Paysandu tinha 5 vitórias. E em 13 já passou. Conseguiu, quer dizer, 12 fez 6. Então, se tivéssemos esse aproveitamento, né? Mas vai entender, isso aí é futebol. Mas assim, irmão, é isso aí. Desejar todo sucesso para você, a tua administração. A gente já se conhece há tantos anos. Você tem muito DNA do Paysandu, sabe muito o que é o Paysandu. E o torcedor, com certeza, confia muito nesse trabalho. E
Até porque você acha que deve ser um dos mais jovens presidentes da Série B do Campeonato Brasileiro. Provavelmente deve ser. 43, né? 43. 43, né? Eu, tá novinho ainda, né, porra? Eu espero que o torcedor... Assim, botar essa pipa no ar aí e sair cortando, né? Eu espero que o torcedor compre essa briga positiva nossa, né? Que ajude, acredite. Não é fácil futebol, mas eu dei meu nome aqui, sou presidente do Paysandu, eu sei a responsabilidade que eu tenho, mas eu conto com essa torcida imensa do Paysandu para poder estar me ajudando, estar colaborando, ter uma linha de relação direta com o torcedor, de transparência, buscar... Eu me coloco no lugar de vocês, torcedores do Paysandu, e faço o que eu acho que é melhor para o clube, assim, na instituição como um todo. Então, uma hora eu vou errar, mas eu não vou me omitir de trabalhar, de fazer as coisas que eu acho que é certo para o clube, numa visão empresarial, numa visão de pessoa que foi bem sucedida numa vida pessoal. Então, assim, de exemplos que eu tive na minha família, do meu pai, do meu avô, de uma vida sempre regrada aí de coisas positivas, de ser justo com as pessoas, entendeu? Então, vou tentar seguir essa linha de vida que eu sempre tive na minha vida pessoal, agora no Paysandu, e prometo muito empenho e títulos, né? Porque o Paysandu precisa de títulos. Quando eu falo desse DNA, vem lá do velho Raul, exato, né? Passando pelo teu pai, com o teu irmão, a gente sabe o quanto vocês já colaboraram. E colocar tudo que eu já vivenciei, de me doer esse clube. Eu tenho muitas horas de trabalho aqui no clube, de estar vivenciando, passei por várias etapas aqui de processos, e o futebol ele passa por uma evolução. Então, e chegar hoje, eu chego agora no processo em que eu participei, olha, Série B, 2013, 2014 caímos, né? 2015, montamos aquele time que foi o mais próximo agora, 2016, aí 2017 foi o Serra, eu me afastei, aí voltei agora com o Maurício. Então, assim, a gente tem, queira ou não, já tem dentro do cenário aqui do futebol paraense, mais tempo de Série B, eu acho que eu tenho, de vitórias aqui, de títulos. A gente já conseguiu performar. Aqui, na sala aqui, que aumentar o número de troféus assim, aqui. Eu quero agora as coisas, eu como executivo, de poder apertar o botão, de fazer as coisas que eu entendo que posso fazer. Logicamente que todo presidente tem a responsabilidade final é dele, então tem coisas que é ele que vai decidir. Então agora eu vou decidir e espero aí que com o apoio do torcedor a gente possa ser assertivo, né, no mercado, porque o futebol é que vai alavancar. Eu vou orçar um valor, mas se eu der certo no campo, o orçamento ele vai superar bem mais que isso. Então eu espero aí para poder a gente tá performando melhor e ser um ano de 2025 aí vitorioso e positivo para a gente. Valeu, Roger. Tá aí o presidente do Paysandu, Roger, que a partir do dia 1º assume... Dia 7. Dia 7, né? A posse dia 7. E sem falar no bom trabalho, ótimo trabalho do Maurício Etting durante 2 mandatos. Exatamente. E só agradecer ao Maurício por tudo que ele assim, se dedicou ao Paysandu. No primeiro momento veio com rejeição, porque é de fora, não sei o quê, mas o Maurício já estava militando também há muito tempo aqui. Provou que ele é assim, uma pessoa que levou de novo o Paysandu depois de algum tempo para a Série B. Conseguimos aqui... Porque a gente vê só a conquista em campo, Tomás, mas você que frequenta aqui os bastidores da Cruz Azul, tem que ver você vê a estrutura do clube como um todo. A estrutura do Paysandu hoje você, por exemplo, vê aqui onde nós estamos aqui, é uma outra realidade de tu receber alguém, os processos foram introduzidos no clube, sistema. Hoje nós temos assim uma gestão de empresa dentro do clube. Vamos cada ano que passa aprimorar, melhorar, codificar mais, mas assim foi um passo que foi dado e isso ninguém vê. É o CT, é investimento que a gente tira de uma coisa para fazer em outra, né? Que não aparece. Mas se pudéssemos, a gente ia passar aqui um bom tempo falando, porque tem muito assunto para conversar. Mas quem sabe lá na frente a gente possa voltar aqui, fazer uma reavaliação, até falando de coisas boas, de conquistas, né? E o futebol parar cada vez mais forte, é isso que a gente quer. E desejar toda a sorte do mundo ao Roger e toda a sua diretoria. Obrigado, Tomazão. Você é parceiro, meu irmão. Aberto, valeu, galera. Deixa o like aí e tamo junto. Hoje o Roger, quem sabe semana que vem o Wesley possa estar aqui com o contrato renovado do jogador do Paysandu para 2025. Beleza. Não é isso? Um abraço. Beleza, valeu.